O projeto 20 anos Educação Ambiental, entrevista de história oral realizada no Departamento de Educação Ambiental de Praia Grande, São Paulo, no dia 10 de outubro de 2017, às 9 horas, com ex-participantes do projeto Patrulha do Verde. São eles Glauber Gomes Lacerda, Carlos Eduardo Rocha Pereira, Israel Salomão Delfino e Gilson da Silva Cirqueira, contando também com o apoio da TV Seduc. Bom dia, senhores. A gente poderia começar com cada um contando a sua história, falando um pouquinho da família, da infância, um resumo da história de cada um até os dias atuais. Bom dia, sou Gilson da Silva Cirqueira, tenho 37 anos, entrei aos 16 anos na Patrulha do Verde, trabalhei de 96 a 98. Foi 2 anos muito bons, aprendi muitas coisas. Assim, hoje eu sou um casado, tenho uma filha, né? Vou fazer 2 anos, o mês que vem. Gosto muito de estar aqui nessa área. Toda terça-feira a gente vem bater um futebolzinho à noite aqui. Sempre a gente fica relembrando os tempos. A gente ficava aqui brincando, né? E aqui não tinha nada, né? Hoje em dia a gente, onde é aquele estacionamento ali, tinha nosso pátio, né, que a gente ficava ali com nossas brincadeiras, trabalhos, tinha uns membros da comissão, né, orientando a gente, mas era mais descontração do que trabalho, viu? Tinha poucos horários de trabalho, era mais descontração mesmo com a rapaziada. Hoje a gente tem muitos amigos, né, muita gente ainda a gente tem contato, acho que era quase 150 mais ou menos, né. Hoje pelo menos uns 100 a gente tem contato aí, direto, né. Felizmente não deu para estar aqui eles por motivos de trabalho e coisa para relembrar é bom demais. Bem, meu nome é Israel Salomão. Quando eu entrei na patrulha, eu cheguei justamente com meus 15 anos de idade, 14 para 15, né? Foi uma época boa onde eu aprendi muitas coisas, quando eu cheguei na Praia Grande, era só eu e minha mãe praticamente, né? Então eu entrei nos patrulheiros justamente para ajudar ela e vim para a Patrulha do Verde. Então nisso aí eu aprendi a trabalhar com jardinagem, a mexer com plantas, essas coisas. Mas assim, o que mais carregou foi questão de amizade também, né? Muitas coisas que acontecia pessoal da gente, a gente chegava aqui, tinha aquele momento de brincadeira, mas também tinha um momento das pessoas chegarem e ter aquela observação, né? Tinha os coordenadores da gente aqui que orientava. Então, muito mais que trabalho, tinha amizade também, né? E eu cheguei numa situação bem... Não foi tão ruim, mas foi uma situação meio complicada para mim. Então, aqui eu encontrei amigos, colegas, irmãos, que a gente tem amizade até hoje, né? Hoje trabalho nas áreas verdes. E do conhecimento que eu tive aqui, hoje eu carrego para lá, né? Apesar de eu ter outras profissões também, mas... O que me ajudou muito a ser centrado, né? Porque é só eu e minha mãe. Então, assim, eu tinha que trabalhar. E aqui eu tive um aprendizado muito legal, né? De companheirismo, colegas, irmãos, né? E a Patrulha do Verde hoje, que a gente carrega, é lembrança, saudade dessas áreas que a gente vê aqui que evoluiu bastante, né? E a gente, praticamente, quando a gente começou, as praças da cidade eram cuidadas pela gente, né? Foi uma molecadinha que juntava aquela galera toda. Pra ter ideia, a gente fazia uma praça em um dia. Era uma galera, descia aquela galera do busão, a gente montava a praça todinha em um dia. Então, assim, hoje a cidade tá do jeito que tá, bonita, arrumada, as praças lindas, mas teve aquela galera lá atrás que plantou, teve aquela galera lá atrás que fez essa estrutura toda. Então, a Patrulha do Verde, pra gente, foi praticamente um estudo, né? Vamos dizer assim, uma aula, uma faculdade, que hoje a gente carrega, o aprendizado de lá a gente está utilizando hoje em dia aqui, né? Então a Patrulha do Verde pra gente foi uma porta, não só de entrada, mas sim um caminho para a vida. O Israel, a sua família não é daqui? Não, eu e minha mãe, a gente veio de Minas para cá, né? Veio morar de caseiro, só que aí deu alguns problemas, o dono da casa vendeu a casa. Ele falou, se vira vocês. Então, assim, eu tive uma pessoa que me ajudou muito, né? Que foi a Alcione, uma dentista. Ela me apresentou com um rapaz da prefeitura que me indicou até o camp. Nessa época eu tinha 13 anos.
Então, assim, até na época do camp, como só eu e minha mãe, não tinha como entrar por causa da minha idade, que entrava com 14, né? E faltava poucos meses para eu poder completar os 14. E eu fui aceito com 13 anos de idade. Até a conclusão do curso eu já tinha completado a idade para estar trabalhando como patrulheiro. Eu fui do Azul, trabalhei no Patrulha do Azul, mas assim, algumas coisas a gente, meio administrativo, não funciona muito, né, para todas as pessoas. Então vim para a Patrulha do Verde. Aí foi onde que eu me adaptei, aprendi muitas coisas e hoje eu trabalho com jardinagem, trabalho na jardinagem, apesar de ter outras profissões também, né, que ao longo do tempo eu comecei a fazer faculdade, tive que parar e futuramente eu volto à faculdade de novo. Então assim, tive uma estrutura boa, graças a Deus. Entendi. Bom dia, meu nome é Carlos Eduardo da Rocha Pereira, tenho uma filha de 4 anos. Trabalhei na patrulha de 96, acho que 98, né? Bom, foi a minha primeira experiência de trabalho mesmo, né? Foi aí que começou o pontapé inicial para saber o que realmente eu queria. Que até então eu não tinha contato nenhum com verde, contato nenhum com planta. E da patrulha, aí eu comecei a gostar do que eu fazia. Comecei a gostar de planta, gostar do verde, gostar da natureza. Eu acho que foi o pontapé inicial. Igual o Israel falou, que aqui não começou como um trabalho, começou como uma família. Onde a gente conheceu, a gente começou realmente a criar uma família mesmo, de verdade. E até hoje a gente deixa isso fortalecido, né? Que a gente se encontra, a gente bate um papo, a gente está sempre se reunindo, churrasco, a gente faz tudo. E eu acho que esse é o ponto, de não deixar morrer aquele que foi o nosso primeiro trabalho, que realmente levou a gente para a vida, né? Graças a Deus, foi o que a gente conseguiu fazer até hoje e fazer bem. Certo, a sua família é daqui também, não? É de Santos, Praia Grande, mas eu vivi a vida toda em Praia Grande, né? Uhum. Vida toda em Praia Grande. Você entrou na patrulha com? Tinha 15 para 16, entrei velho já, pra época, né? Fiquei um ano e pouco, 2 anos. Naquela época era com 14, Era com 14, eu entrei com 15 e pouco assim. A idade limite era 17? 18. O dia que fazia 18 saía. E 18 eu já fiz o concurso para a prefeitura e já entrei para áreas verdes, um 2 meses depois. Certo. E já fiquei direto durante esses 20 anos até agora. Uhum. Ok. Oi, bom dia, meu nome é Glauber Gomes Lacerda, eu tenho 35 anos. Eu entrei na Patrulha do Verde com 14 anos e fiquei até os 18. E para mim não é nem repetir a história que os meninos falaram, é um aprendizado, amizade que a gente carrega até hoje. Tudo que eu aprendi no começo, de ruim, que a gente também não aprende só coisas boas, a gente aprende coisa ruim, mas a gente leva pra gente o que a gente acha que tem de melhor, né? Então, eu procurei sempre absorver as coisas boas, entendeu? E é isso. Pai de família, tenho 2 filhos, uma menina de 9 anos e um de 1 ano. E estou há 14 anos na prefeitura, trabalho na Áreas Verdes, a gente sempre se encontra, aniversário de filho, churrasco, a gente sempre tem essa amizade, entendeu? Foi uma época muito boa, devo muito ao seu Carlinhos, que não pôde estar aqui hoje por motivo de trabalho, não deu para ele vir. E é isso, cara. A gente trabalha nessa área, trouxe muita coisa daquela época para cá, né? A gente está levando até hoje. E é isso, a gente vem aqui, é lembrança, se começar a falar muito aqui, eu começo até a chorar aqui. Imagina, 100, 150 garotos, de 16, 17, de 14, de 13. Então é isso, só tenho a agradecer e também a oportunidade de vocês terem lembrado da gente e ter chamado para a gente estar dando esse depoimento. Certo. E o que era a Patrulha do Verde? Dá um resumo assim como que era esse projeto, do que era o projeto. Ao meu ver, era inclusão social, né? Uhum. Porque pegava criança, que nem fala, criança 13, 14, problemas familiares. Então eles tentavam sempre buscar isso, tinha que ter nota boa nas escolas. Sempre eles estavam, né, pedindo, vendo presença. E era legal, tinha o ônibus buscava a gente chegava aqui, tomava café, depois a gente ia fazer dava o almoço, antes de sair a gente almoçava, o ônibus levava a gente de volta.
entendeu? E era uma forma de, sei lá, de estar tirando da rua, de estar, né? Ali que nem eu mesmo chegava particularmente, chegava em casa, 2 e pouco, passava mais um tempinho, entrava na escola às 7 horas da noite. Tinha até um pessoal Então- que vinha da... Como é que era? Que era... Não tinha gente lá, era perto da Santa Casa ali, da fundação. Tinha gente que Tinha. vinha da fundação pra cá, aí eles ficavam aqui, que eles moravam Que era lá a casa da criança. na casa da criança. Trabalhava com a gente, aí depois voltava pra lá também, tinha um programa, né, Tinha. de integração, né? Aí tinha esse trabalho também de integração, pegava o pessoal trabalhava ficava lá, né? Já tinha idade, aí ficava com a gente aqui, depois eles voltavam lá pra casa, eles moravam lá no orfanato lá, né? Atrás da Santa Casa, né? Aí ficava com a gente, tem um pessoal legal, acho que hoje, acho que veio uns 5, acho que a maioria dos 5 acho que foi tudo adotado, acho que foi pra longe, foi pra Minas. A gente tem pouco contato, né, que sumiu, mas a gente foi uma época muito boa, viu? Essa turma que vinha realizava as mesmas trabalho, atividades que era a vocês. mesma coisa normal, igual a gente, entendeu? Quando a gente ia viajar, fazer alguma coisa que, tipo, o pessoal tinha um time de futebol. A gente Então tinha- todo final de semana, quando tinha jogo, a gente se reunia, a galerinha se arrumava, né? A gente ia pros campeonatos, participava. E assim, graças a Deus, a gente tem orgulho de falar disso, o nosso time sempre foi vitorioso. A molecadinha sempre jogou bem, foi um negócio assim que se pegar lá atrás tem troféus, tem camiseta, tem muita coisa legal. E particularmente agora eu vou falar da minha vida, eu aprendi muita coisa aqui. Hoje eu trabalho com música, trabalho com dança. E meu primeiro contato com música foi aqui. A gente tinha uma fanfarra, né? Foi uma equipe da Patrulha do Verde que tinha a fanfarra, que tinha o pessoal do Azul que tinha, a gente montou uma aqui também. Então assim, nessa fanfarra a gente tocava surdo, tocava bumbo, tocava prato. E depois foi feito a parte da gente de música, que é tocar violino, aprender a tocar violoncelo. Tanto que a gente foi a primeira camerata de Praia Grande, né? E eu tenho essas fotos ainda, achei em casa. A gente foi a primeira camerata de Praia Grande. Então a gente pegou, quando a gente foi fazer a apresentação, foi assim muito especial, porque a gente foi lá ali na Guilhermina, na colônia de férias, que é perto do Extra ali, na Avenida Guilhermina mesmo. Então foi assim uma coisa bem, muito legal, porque a gente chegava aqui para trabalhar, o pessoal que participava da área musical, a gente fazia a nossa parte de trabalho, mas tinha um intervalo para a gente poder ensaiar. Então a gente ia, ensaiava, o ônibus levava a gente, que era na Casa da Cultura, lá no Forte, né? E a fanfarra era aqui mesmo, lá onde é que relembra o Sou Inter, né? Que a gente estava falando naquele dia, onde que era a estufa do Seu Inter, a gente tinha a fanfarra ali dentro, né? A gente fez um trabalho bem legal. Então assim, a gente tem muito mais para poder contar, que é uma história, né? Então a gente não aprendeu só a mexer com planta, a gente não aprendeu só a mexer com a jardinagem. A gente teve outros quesitos também que cada um, né, carrega para a vida. Então assim, meu interesse, eu vou falar particularmente pela música, que hoje eu sou, além de jardineiro, eu sou músico, sou professor de dança também. Então a gente tem alguma coisa, uma raiz ali na Patrulha do Verde, que incentivou a gente para poder estar levando outras coisas para a vida também. Entendi. E que horas que era o horário de entrada e quando vocês faziam essa entrada, quais eram as práticas que tinham aqui no projeto? Então o horário é 7 horas, né? Das 8 às 2. Das 8 às 2 a gente se perfilava na chegada, cantava o hino, né? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Depois tomava o café e começava as atividades, né? Mas sempre cantando o hino primeiro. Sim. Essas atividades eram em sala de aula? Não, Vocês as já... atividades era no campo mesmo, né? Fazendo canteiro, cuidando das plantas, fazendo muda de planta. Maria Rosa, né, A Maria Rosa, que ajudou bastante a gente também na época, que incentivava a gente a mexer com a planta, né? Ensinou mesmo, né? Passo a passo, fazendo as mudas e tudo. Então o nosso trabalho era esse. Fazendo as mudas e tal, ajeitando os canteiros, que hoje não tem, né, mais. Mas era esse, o trabalho com planta mesmo, direto na planta mesmo. A maioria dos meninos, né? Você comentou do Maria Rosa, ela era professora? O que era Maria Rosa? Ela era paisagista, né, na época. Era a professora paisagista da gente, né? Ela que foi uma iniciante ela que foi iniciou o projeto, né? Junto com o seu Carlinho, ela que foi a iniciadora. Ela ficou muito tempo aqui com a gente.
Ela era uma pessoa muito boa, a japonesinha, nem sei ainda, faz tempo que a gente não vê ela, né? Muitos Foi anos. pra Santos, muita gente boa ela. Entendi. Aí essas mudas que vocês cultivavam aqui eram as que iam para as praças. Isso. Aí vocês tinham que cuidar dessas plantas com o auxílio dessa professora Isso. e em seguida levava Isso, a esse... gente saía, ia fazer aqui, tinha um portal aqui antes na Ao mesmo frente, lá na tempo entrada que da cidade a gente ia. levava para as praças, ao mesmo tempo tinha aqui no nosso viveiro a visitação, né? Que as escolas vinham visitar o viveiro que a gente fazia. Então levava para as praças e ao mesmo tempo a gente fazia no nosso viveiro aqui para as pessoas virem visitar. Sim, as pessoas vinham visitar e vocês aqui davam a monitoria, né? Monitoriava e já dava uma plantinha. Nós explicava. Legal. Eu vi uma imagem, eu imaginei isso, olha, tem 2 patrulheiros aqui ao lado, acho que são eles que estão fazendo... O pessoal já específico chegava, ele só ficava tudo arrumadinho, né? A gente ficava até com raiva, né? Que a gente saía para trabalhar, eles já ficavam todo bonitinho, só esperando para visita, para eles irem. Aí chegavam as escolas e eles recebiam e... Mostrava o nome das plantas, tudo. Que eles vêm aqui hoje, mostrava mas só que na amarela. época não tinha, então eles iam lá no viveiro, passeavam, A gente tinha o perguntavam pessoal todo. o nome de plantas, essas coisas tudo. A gente Sabia nome de plantas, já ficava o monitor que só levava eles, os guias, né? E ficava os trabalhadores que faziam as mudinhas, ensinava como é que eles faziam. Era um negócio bem interessante, passo a passo. E o resto da galera, uns ficava escondido, né? Pra gente não ser na filmagem, né? Muitos estavam por esse mangue aí afora aí bagunçando, né? Aham. Que aqui a gente fazia um ecoturismo aqui, a gente andava essa área todinha aqui. Como assim um ecoturismo mangue afora? A gente saía aí, ó, andando aí nesse mangue, aí tinha vez que a gente enrolando, ia pegar caranguejo, o Calil mandava, vai pegar caranguejo pra gente colocar no caranguejeiro lá. A gente saía aí andando aí, quando a gente ia ver, a gente já tava lá na pista, lá andando pelo mangue aí. Aham. Aí ficava, já enrolava, né, a metade do Tem dia. jeito, você imagina 20 anos atrás, 20? Mais, né? 20 anos atrás, 150 Adolescente. adolescentes. Não é brincadeira não, né? Pra segurar, coitado do seu Carlinhos, viu? Só ele mesmo conseguiu. Só ele mesmo. controlava. Mas E era foi show de bola. Era uma galera que era unida, né? A gente fazia um trabalho e, tipo assim, vamos sair todo mundo junto. Quando a gente começava o trabalho, vamos sair todo mundo junto, né? E a questão da visitação da galerinha, que a gente tinha um viveiro, né? De caranguejo. Teve um tempo também que a gente fez um viveiro de animais, que era até o seu Eusébio, que cuidava com a gente, né? A gente fez um poço também que tinha uns peixes, que a gente tinha uma criação de peixe aqui. Então assim, tinha fonte, que os próprios patrulheiros, os colegas de bambu a que gente construíram, fez. entendeu? Fizemos umas estufas de bambu, né? E sem contar da Praia Limpa, né? A Praia Limpa foi. A gente esperava dar o final do ano pra gente. Quem fazia a Praia Limpa era a gente, né? A gente tinha as equipes, a praia todinha, de fora a fora, e o ônibus ia deixando, quando não era o ônibus era a Kombi, ia deixando a gente, né? A disputa pelo short, Aí todo mundo, naquela época, com vergonha, né? Os shorts era curta, a camiseta. E até vou falar da situação que aconteceu no oceano, né? A gente tava trabalhando, não sei se não foi ninguém daqui, né? Teve um rapaz que ele foi mexer com o patrulheiro da gente, né? Ele achou que o moleque tava sozinho. Pensar que não, desceu o ônibus. Coitado desse rapaz. Quebramos tudo. Eu não gosto nem de falar, mas assim. barraca voou pra tudo quanto é lado. Foi uma bagunça. Foi um fato que é verdade. Depois disso, nunca mais nós fizemos Praia Limpa. É um fato que é verdade, que é a questão da união, né? A questão da união. Por quê? Por mais que a gente brincava e tudo, que nem família mesmo, tem discussão, a gente brigava um com os outros, mas se alguém de fora agredisse com palavras, sempre tem alguém para defender, né? E querendo ou não, hoje está a prova disso aqui, que a gente está aqui, a gente se comunica, a gente tem amizade. É aquela coisa assim que a gente fala, era muito mais que um trabalho, né? Era muito mais que um trabalho. Não tenho vergonha de falar, eu passei por uma situação onde muitos estenderam a mão e me ajudaram, né? Estenderam a mão e me ajudaram porque era só eu e minha mãe na época. E quando eu cheguei na patrulha, passava por a vida não estava tão suave. Então, o que eu trago com carinho é que no momento que eu mais precisei, entendeu? Foi a molecada da mesma idade que eu que estendeu a mão para ajudar.
Foi uma molecada assim que eu não tinha roupa, ganhei tênis. Foi uma molecada que trouxe roupa pra mim, entendeu? Então assim, é uma coisa que, querendo ou não, a gente carrega, né? E ajuda muita coisa, Deu trabalho. Sim. entendeu? Uhum. E tinha uma ajuda de custo? Vocês recebiam? A gente recebia, tinha salário. Patrulheiro, é. Ah, entendi. Ainda hoje é assim? Sim. É, né? Se eu não me engano, acho que é meio salário, né? Que eles ganham hoje. Não Hoje em dia, que é porque hoje em dia é fichado, Naquela época não era fichado. né? Era contrato, né? Entendi. Aí vocês comentaram que tinha o seu Carlinhos. Isso. Quem era o seu Carlinhos? O que ele fazia? Então, ele era, no caso, ele era o nosso monitor, né? Era Entendi. o nosso paizão, né? Aham. Ele que, a gente chegava aqui, ele que recebia, ele que ia, ele acompanhava o ônibus, a gente tinha os pontos que a gente esperava, ele que buscava, ele que passava o serviço. Era tudo com ele era o nosso chefe. Ele mesmo dirigiu o ônibus? Mas ele não era tido como chefe, era Tinha tido motorista. como paizão, né? Que nem a gente tá falando, né? Aham. Porque ele é fora de série, entendeu? Só ele mesmo para aguentar a gente. A gente teve cursos, né? Teve cursos sobre o manguezal, sobre poluição sonora. Era a dona Glória que dava, acho que ela até se aposentou, acho que agora. Ela que dava esses cursos pra gente. Então, assim, tudo é conhecimento. A gente aprendeu muita coisa. Coisa que eu não sabia, sobre o mangue, né? Que é estuário de peixes e tal. Muita coisa mesmo. E era ela que dava o cursinho pra gente ali. A gente às vezes trabalhava até meio-dia. Às vezes ia lá 1 hora de curso, depois almoçava e ia embora. E era assim, sempre teve curso. Vinha gente de tudo quanto é lugar, entendeu? O projeto era bem visto, tinha acho que também muita ajuda de fora, assim, que a gente assim, ouvia falar que tinha ajuda, né, assim, do governo, porque era um projeto piloto, né, no caso, e foi uma pena ter acabado, né? Quem sabe um dia não pode estar voltando aí, né? Certo. Hoje em dia até o pessoal pergunta pra gente que tem um filho, né, na idade. Tem gente, né, que pergunta pra gente se o projeto da Patrulha do Verde não vai voltar, porque via a gente, né, o pessoal mais velho, pô, eu quero colocar meu filho, mas eu queria colocar na Patrulha do Verde, não queria colocar na Patrulha do Verde, infelizmente não tem mais, né? Ele, pô, não tem como ver. Eu falei, isso aí é coisa do Mourão, não sei, o prefeito tem que ver se vale a pena, não sei, né? Pra nós valeu muito a pena, né? Tem muita Pra gente nós, que lembra também, a gente relembra. assim, a gente está trabalhando e o pessoal, porque na época tinha doação de plantas, né, de árvores e tal, então o pessoal pergunta, né, sempre pergunta na praia, pô, vocês sabem se lá no Portinho, que é o pessoal mais antigo lembra, né, ainda tem doação de plantas e tal. Não, agora não está tendo mais. Isso, né? Por que fizeram isso? Porque acabou. Então o pessoal lá no Portinho tem doação de plantas, que aí já querem vir para poder pegar a muda, porque vinha muita gente direto, entendeu? Aonde que pessoal é vinha. Pergunta onde que é o viveiro, que agora a gente vai lá, tá aquele negócio feio, aquele asfalto, era tão então. bonito. Porque ali onde é o estacionamento é onde eram os canteiros, tudo, o viveiro. Então a gente fazia muda, chegava os saquinhos. Já chegamos aí para São Paulo, lá pro Ceasa buscar sementes e tal. Então era tudo, a gente aprendia mesmo desde o começo. Algumas coisas que chegava, que era poda, a gente pegava a terra, enchia os saquinhos, fazia as mudas. Quando as mudas, aí tinha o tempo, mudava até chegar o tamanho certo de estar indo para a praça, e a gente ia tocando aí. Entendi. Pessoas que vinham de fora, elas poderiam receber muda das que vocês plantavam? Sim. Assim, gratuitamente? Sim. Gratuitamente. Chegava e Todo podia visitante levar. saía com Visitante, os munícipes vinham para pegar, para plantar nas suas calçadas e tal, então podia pegar também. A gente anotava o número, a planta e eles levavam. É tanto que até hoje, às vezes a gente está trabalhando na praia, tem muita gente que vem e pergunta. Se ainda tem a doação das de plantas. E tinha todo um controle, né? Todo mundo que levava uma planta deixava. A gente tinha, que nem ele falou, o pessoal vinha pedir uma planta, né? A gente pegava, anotava direitinho quem estava levando, O endereço. endereço, depois a gente ia conferir se a planta realmente estava plantada. Se foi. Se tinha Isso, chegado isso, ou não, entendeu? Então assim, A gente acompanhava também, né? tinha uma Não só, estrutura, tinha toda uma estrutura. Porque é um trabalho que funcionava, né? Que funcionava muito bem e, que nem o Glauber falou, seria bom, né? Essa molecadinha nova ter esse contato, porque hoje em dia é mais eletrônico, é mais trabalho, a galera vive mais no celular. Você vê hoje em dia a criançada não tem essa postura de mexer na terra, de trabalhar com planta. É muito difícil, né?
Então seria bem louvável mesmo, bem legal, se tivesse pelo menos um trabalho voltado a isso, né? Voltar a mexer com a criançada, que nem a criança vem da escola, ter um pessoal para poder estar ensinando isso para as crianças, né? Fazer esse trabalho novamente com as crianças. Ou seja, aquele negócio assim de voltar às origens, voltar ao passado, né? Mexer com terra, mexer com planta, que vai criar amor, vai criar carinho com a natureza, se torna diferente. Tanto é que o Carlinho, que era o chefe da gente, a gente naquela época era o Walkman, né? Walkman, o celular tava mais saindo. Chegava, guardava na mochila, a gente não podia ter nada disso, a gente tinha que se concentrar no serviço, entendeu? Nada de eletrônico. Hoje, se chegasse, ele visse, ele já mandava embora, cortava o ponto, advertência, a gente era bem rigoroso mesmo. No horário de trabalho não podia. Era uma coisa muito legal. Entendi. Aí vocês comentaram que tinha a parte teórica, que era com a Dona Glória, tinha a parte prática aqui. E como era a parte prática nas praças e também na praia? Então, a parte prática a gente saía, um pessoal, não saía todo mundo, né? Tinha vez que montava 2, 3 equipes, que tinha o Carlinho e tinha o Magal, ele saía com uma equipe de 10, mais ou menos, o Carlinho com outra equipe. E a gente saía na praça. Chegava na praça, tinha o seu Eusébio, que naquela época a gente não tinha. Hoje é maquininha de cortar grama, né? Naquela época era o alfange, quem mexia com o alfange era o seu Eusébio. Tinha o seu Eusébio e o seu Zé. Eles passavam o alfange primeiro nas pracinhas e a gente fazia a manutenção. Aí a gente ia ver. De repente a gente jogava um adubo, um calcário, colocava a terra, fazia adubação. Aí tinha a Maria Rosa, né, que era a coordenadora. Ela explicava tudo pra gente. Jeito de podar a planta, se estava na época. Era uma... jeito de plantar, ela explicava, de repente a gente plantava a planta, essa planta aqui tá ao lado ao contrário, planta pra cá, ela tá sorrindo, né? Ela falava, sempre que você for plantar a planta sorrindo, que a planta não morre, explicava tudo pra gente, o motivo, tudo certinho. A direção que tem que dar, o que tinha que fazer, como tinha que posicionar a planta para ela estar crescendo, não amontoar uma em cima da outra. Então assim, a gente teve um ensinamento, a gente teve um aprendizado, né? Para poder estar fazendo o trabalho. Não foi simplesmente, chega aí e faz. Foi orientado, teve uma orientação. Então, todo mundo que estava fazendo sabia o que estava fazendo, né? E quando tinha alguma coisa que não entendia, ela vinha e explicava a gente. Então, assim, foi uma estrutura de trabalho que a gente teve. A gente foi aprendendo com o tempo, né? Tanto aquelas equipes, e todo mundo aprendia a mesma coisa. Não tinha você vai aprender isso, você vai aprender aquilo, não. Todo mundo sabia trabalhar, que caso dasse algum problema, sempre alguém poderia estar substituindo, né? Então, assim, a formação de um era a formação de todos, né? Então foi uma estrutura muito bem montada e muito boa pra gente. Eu acredito que existam árvores aí na cidade que foram vocês que plantaram até hoje. Sim, existe. Tem, né? Tanto que tem praças que, se for buscar, olhar as placas, tá lá, Patrulha do Verde. Tem? Tem umas Legal. placas, Patrulha do Verde. Tem algumas. Praça da Mulher, né? Foram reformadas, né? Aham. Ainda tem. Aqui na, Aquela da Kennedy. Da Kennedy é da mulher? Isso, A da mulher, ali na Kennedy mesmo. Kennedy, ela tem a placa lá da Patrulha do Verde. Tem a planta que a gente plantou. E a árvore ainda existe lá até hoje. Tá lá até hoje. Então assim, Show. Uma das únicas, que outras foram reformadas e tal, então. Entendi. Vocês comentaram que o espaço aqui era bem diferente. Vocês poderiam descrever como que era esse ambiente que nós estamos aqui, na época de vocês? bem... Tinha a estufa do Inter, parece que o estacionamento não era estacionamento, vocês comentaram. Bom, vindo lá da frente, né, tinha o Boi Bom, né, que era aqueles 3 coisas do Boi Bom. Aí não tinha aquele estacionamento ali, era um mato ali onde tá o barco ali do Navega ali. Aí começaram a construir a casa de madeira, né, que a gente chamava casa de madeira. Aí fizeram era tudo mato, né, só tinha a casinha da gente ali. Aí a gente foi começando a fazer os canteiros, foi crescendo. Quando pensar que não chegou, encostou na casinha de madeira, fez a estufa do seu Inter. Mais no fundo a gente fez um caranguejeiro. Tinha uma estufa que a gente preparava a terra, a gente ganhava serragem, ganhava a terra preta era da usinina, né, que a gente ganhava a terra preta, não sei, não lembro. A gente ganhava a terra, a gente preparava a terra, ensacava e deixava pronta pra gente usar nas praças. Desse lado de cá, ali não tinha aquelas quadras era um campo society e tinha 2 campos. Não tinha aquele motocross, era 2 campos de futebol grande. A lanchonete do Portinho era aqui, né? E tinha uma casa, onde é essa casa aqui de...
lanchonete. Era uma lanche... Não, tinha um barraquinho velho do Freitas, né? Tinha uma casinha velha do Freitas que o Freitas. De palha, né? Os quiosques eram de palha, Aí não era asfaltado? não era asfaltado, era rua de terra. Aqui manteve assim, né? Isso, aqui sempre foi assim, né? A sede da Patrulha do Verde era onde? Sempre foi ali onde é a secretaria ali agora dos quiosques ali. Sempre foi ali. Certo. Aí foi crescendo, né? De acordo com foi. Aí, e vocês comentaram que tinha um seu Freitas? Isso, tinha o Freitas. Que era? Quem era o O Freitas? Freitas era igual o seu Zébio, era um relíquia daqui, né? Hoje ele até é falecido. E tinha um barraquinho, uma casinha ali, um quartinho pequenininho, que fizeram para ele guardar o alfange, né? Longe da gente. Então eles guardavam aqui. Nós era moleque, né? Não podia deixar vacilando alfange, facão. Então era guardado tudo do lado de cá. E o Freitas, ele que tomava conta dessa parte aí, né? Ah, entendi. Ele... Ferramentas. Isso. Era o funcionário que a gente é hoje. Isso, Ele era um funcionário da prefeitura, na verdade. Ele, o seu Zébio, eles eram funcionários da prefeitura, que era o Zé, que era cedido pra gente, que aí, como a gente não podia mexer com alfange, com facão, né? Ele não deixava, a gente só mexia com o sacho e com o rastelo e a tesourinha, era o que a gente mexia, né? Com o facão eles não deixavam, não. Era mais pazinha, né? Essas coisas assim. Tesourão, algumas pessoas, não era todo mundo. Desculpa a minha ignorância, mas o alfange, que ferramenta que é o alfange? O alfange é aquela foice. É uma foice. Ah, tá. Pra cortar, antiga, né? Entendi. Vocês comentaram que tinha a estufa do seu Inter também. Que trabalho que era realizado nessa estufa? Então, quando eu fui para a estufa do seu Inter, eu saí da cozinha e fui para a estufa do seu Inter. E lá na estufa a gente tinha o mesmo que hoje tem no orquidário, né? Que a gente plantava em garrafa PET, a gente tinha uma estrutura, era alternativa. Vamos supor, a pessoa não tem um vasinho de planta, mas tem uma garrafa PET que vai ser dispensada, cortava-se ela, fazia-se os furos e plantava a semente, né? E pela estrutura que montava, ensinou a fazer uma estufa de garrafa PET. A gente cortava, fazia as mesmas garrafas que a gente plantava, a gente colocava dentro das outras garrafas, que já ajudava no clima para poder estar, era um clima artificial para estar ajudando as plantas a crescer. Então, assim, foi um aprendizado diferente, né? Que a gente conseguiu a estrutura para estar fazendo o que a gente faz hoje, né? Apesar de muitas plantas hoje virem de fora, mas antigamente era a gente que produzia, era a gente que fazia desde a semente até o plantio, até a finalização da praça, né? Do começo, quando estava, vamos falar assim, o chão batido de terra, as árvores, as plantas plantadas, então a gente já tinha essa estrutura. E tudo saía dessa estufa, né? A gente tinha uma coisa muito legal. Então, assim, tinha aquela parte também de pintar, fazer uma estufa decorada, se você fosse fazer um jardim, alguma coisa diferenciada, dava um opcional a mais pra gente. Entendi. Bom, a gente vai caminhando para o final da entrevista e vocês comentaram que tinha uma galerinha do futebol e se vocês até hoje jogam. No futebol vamos deixar pro carro. O futebol mudou um pouquinho, né? Porque a patrulha não existe mais, mas tem o time da Áreas Verdes. A gente tem um campeonato da prefeitura interno, né? Hoje eu já não faço mais parte da Áreas Verdes, mas os meninos fazem ainda. E a gente continua disputando os campeonatos internos da prefeitura, né? Só que aquele tipo, antigamente, a Patrulha do Verde jogava em todos os lugares, né? Guarujá, Santos, viajava, representava a cidade em vários lugares, né? E igual ele falou, era um time bom, era difícil de perder. Eu não lembro de ter perdido, não. Era difícil de perder. Era 3 times. Hoje já não tem mais, né? Hoje só sobrou a gente, mas a gente joga só interno da prefeitura mesmo. Não tem mais aquele time da patrulha. Que era muito bom também. Que aí juntava as meninas, né, que iam torcer, juntava a gente, fazia viagem, seu Carlinhos arrumava ônibus, arrumava tudo, era diferente, o negócio era legal. Hoje é prédio, né? O Oceano. Hoje já mudou bastante. O Oceano Praia Clube, que era a maioria dos campeonatos, né? Era tudo lá, né? Então a gente saía no sábado de manhã, o ônibus ia, a gente ficava lá, era 3 times que a gente tinha. Era coisa legal. Com muitos acidentes, teve o Hugo, né? Quebrou a perna lá no campo lá. Até hoje anda meio mancando, mas Era parte da diversão. fazia parte, né? Quem joga bola é assim mesmo, né? Mas o time o time é bom. O time da Áreas Verdes ainda continua bom. E atualmente, o que vocês, como que vocês estão atuando na atualidade, nos dias de hoje? Então, atualmente, né, quando eu saí da Patrulha do Verde, eu fiquei acho que 1 ano, mais ou menos, não chegou nem 1 ano, aí entrei na prefeitura como jardineiro. E segui, estou como jardineiro na prefeitura, aí devido ao conhecimento que a gente já tem, vai ficando muito tempo na casa, hoje eu sou encarregado da parte da praia,
Mirim, Forte, Solemar, para a área toda da praia, e a gente faz os demais, né? O que precisa a gente faz aí, mas estamos todo mundo junto aí, um para ajudar o outro aí. Eu trabalho com a jardinagem também, praticamente eu sou o coringa, né? De vez em quando eu tô podando coqueiro, de vez em quando eu tô fazendo varreção. Então assim, consigo trabalhar em todas as áreas, dentro das áreas verdes. Se precisar de fazer um jardim também eu faço, né? E fora isso, eu ainda tenho minhas outras funções também, né? Que nem eu falei do começo lá, que depois eu carrego. Hoje eu sou músico também, eu faço um trabalho com música, dou aula de dança também. Então assim, o que a gente aprendeu naquele passado lá, ajudou pra gente no futuro hoje aqui, né? Então foi muito gratificante. Nessa área aí, a gente tem só a agradecer. Então, eu já mudei um pouquinho. Eu sou funcionário público ainda, desde aquela época. Eu já saí da patrulha, já virei funcionário público direto. Trabalhei acho que uns 15 anos na Áreas Verdes. Só que agora eu estou na prefeitura ainda em outro local, na limpeza de praças, essas coisas, na manutenção, né? E eu sou encarregado do Rapatreco hoje, da prefeitura. E justamente com o seu Carlinhos, que era o chefe daqui. Ele saiu da Áreas Verdes, foi para a Regional 2 e eu estou com ele lá até hoje. Então teve essa pequena mudança ainda, mas na prefeitura também. Então, eu trabalho aqui de motorista na Áreas Verdes, né? Estou há 14 anos e trabalhei aí uns 13 anos e meio, né? Junto com o pessoal aí direto, na parte direta da jardinagem, entendeu? E há uns 4, 5 meses eu tô com a equipe de corte de grama, né? E a gente cuida da Mirim até Solemar. E é isso. Mais ou menos umas 12 pessoas. Mas é dentro da Áreas Verdes, é o mesmo setor, só me colocaram em outro setor. Ou seja, o conhecimento que vocês adquiriram na patrulha, ela foi fundamental para a condição profissional que vocês têm hoje, né? Ah, sim, fundamental. Porque é aquele negócio, a gente procurou trazer o que tinha de bom e vamos levar aí o resto da vida, espero, né? Certo. Tá bom, a gente vai caminhando então para o final da entrevista. Vocês gostariam de comentar mais alguma coisa para finalizar? Eu queria só agradecer a oportunidade de vocês terem lembrado da gente. E a gente fica, mas faz muito tempo, que até a gente conversou, faz muito tempo, não sei, mas é que nem você falou. Começa o bate-papo, você vai falando, vai lembrando e vai vindo aquelas lembranças, né, na mente. E é isso, agradecer a oportunidade e tamo aí, qualquer coisa pode chamar. Só agradecer mesmo. Eu acho que quem tem a agradecer somos nós, que a gente, nesse trabalho todo, né, Rafael, a gente tem, não tem todos os entrevistados, em algum momento citaram o trabalho de vocês. Desde os professores, coordenadores, as pessoas envolvidas, e faltava essa entrevista para concluir o nosso trabalho. Vocês foram muito elogiados pelo nosso prefeito, pelo Alberto Pereira Mourão, e um de vocês agora citou que muitas pessoas perguntam, né, da continuidade do trabalho. Eu acredito que seja um sonho dele retomar esse trabalho que vocês iniciaram. E a cidade, eu acho que agradece esse empenho todo que vocês tiveram lá no início e que vocês marcaram porque são lembrados e é emocionante ouvir vocês falarem, é gostoso, é história e só posso agradecer e parabenizar cada um de vocês, cada etapa da vida que foi sendo superado para hoje vocês estarem aqui, tá? Obrigada.